Começando mais uma revisão aqui, hoje é dia 17 de janeiro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva no canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo também e compartilhe com os amigos, beleza? Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clica aí embaixo para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo dólar, setup das linhas que a gente teve hoje aqui. Gap, tá? Gapzinho de alta. E aí tava com o cara que ia buscar essa linha de cima, não buscou, voltou e testou a linha de baixo. E qual que é o problema? A região aqui do dólar, na hora pro gráfico de candle, estava muito com cara que ia estopar. Não estopou, chegou bem perto aqui, deu um calorzinho, voltou. Ficava testando várias vezes a linha. Aí aqui o preço simplesmente tem um movimento de alta, mas não chega a buscar a extremidade superior, mas daria para fazer parciais aqui. Volta para a linha de novo, sem estopar. Não estopou, novamente aqui com acho que meio ponto. Quase meio ponto aqui. Meio ponto de novo, não estopou. Voltou e ficou em torno aqui da linha. Então não saía em torno da linha, a não ser essa parte aqui, que chegou a subir quase uns 18, 20 pontos na verdade. Que daria para fazer parciais no meio desse movimento, mas voltou, mas não teria tomado stop se deixasse aqui realmente aqui embaixo. Já em relação à regra de coloração do Renko, o que a gente teve aqui? Primeira cor, compra, a gente não faz nada. Aqui mudou o LS, tá? O LS aqui é o amarelinho, e só foi mudar para a cor de venda nesse bloquinho. Aqui já era um pouco complicado entrar, porque deveria ter sido esse tipo de bloco aqui, ó. Por exemplo, esse 45, com uma sombrazinha apontada para baixo, mas ele veio depois do LS. O LS deveria ficado vermelho, deveria ter ficado vermelho, mas ficou amarelo. De qualquer forma, teria estopado aqui ou aqui. Aqui também não andou muitos pontos, voltou. Aqui também não andou, estopou. Aqui também estopou. Aqui já andou, mas não andou quase nada praticamente. Essa compra aqui já até andou uns 10, 11 pontinhos. Essa venda já foi interessante até o fim do dia aqui, pagou bem. Mas no geral teve muito ruído aqui na parte da manhã, tá? Muito ruído. E o índice, na regra de coloração, também teve muito ruído. E aí que depende do gráfico de candles pra gente reparar o que está acontecendo no gráfico de candles e se vale ficar operando no meio desses ruídos aqui do Renko. A primeira cor a gente ignora. E aí mudou de cor, compra, só que no gráfico de candles estava muito esticado. E aí acabou estopando. Volta para venda, andou bons pontos aqui, volta para compra, andou bons pontos. Aí começou aqui os ruídos. Venda, estopou. Compra, praticamente nem andou. Venda, estopou. Compra, estopou. Venda, estopou. Compra, estopou. Até que por fim, aqui nós tivemos uma venda que andou mais pontos, era quase 1h da tarde. Andou aqui quase uns 550 mais ou menos, a compra estopou e a venda de novo acabou andando aqui. Mas aqui nesse meio dava para ver pelo gráfico de candles que estava em lateralidade. Então era recomendável não fazer nada nesse meio aqui entre 10h30 mais ou menos até quase 1h da tarde aqui estava em lateralidade. Então teve muito ruído. E essa compra aqui que deu essa alteração de cor, comentei como que estava esticado, muito esticado mesmo o gráfico de candles, não valia a pena o risco aqui. Já em relação ao gráfico de candles, 5 minutos dólar, o que a gente teve aqui? Relembrando ontem o que eu falei, setup do IFR ativado, tá? Porque ontem já fechou esticado longe das médias, então logo na abertura já seria acionado. O dólar, ele chegou a abrir praticamente rompendo essa região aqui de máxima, pegou a liquidez dessa máxima. Só que já estava esticado. E aí o LS também ativou aqui nessa abertura, esse movimento esticado. Deixa eu confirmar. Estava bem ativado aqui praticamente. E aí o preço pelos 5 minutos que a gente teve aqui. Deixa eu voltar para aqui pro diário. Abertura em região de canal de Keltner. Setup do IFR acionado logo na abertura. O movimento foi só de queda, porque estava muito esticado. Então, o setup do IFR, se a pessoa fosse agressiva, porque é um setup agressivo, teria pago aqui quase os 24 pontos de início, né? E aí, o movimento aqui durante essa queda, teve mais alguma coisa para fazer? Não vejo nada. Média 9, 20, 50 sem tendência. O preço só foi para fechar gap praticamente. E aí, o primeiro candle foi um candle de rejeição, mas vendedor, mas de rejeição. Não poderia muito ditar a tendência do dia.
O preço aqui volta, faz uma correção, não são médias travando aqui, tá? Não são médias. A gente vê o preço travando em 50% de retração, volta formando um bear 180, que talvez era para continuar e formar um pivô de baixa, mas não conseguiu romper esse fundo aqui e se aproximou muito da média 80, que era a única que estava em tendência além das 200. E aí o preço, rejeição, 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 rejeição. Chega a hora da notícia 10h30, acaba renovando essa máxima aqui. E aí começa a subir. Só que a gente, tipo, price action, o que a gente vê aqui? Movimento de baixa. Era para cair, não foi, travou aqui. Então vou fazer aqui um fundo duplo. Acaba sendo um fundo duplo, confirmado no rompimento aqui. Eu posso marcar então alvos para cima. Posso pegar deste fundo com este topo. Temos aqui o primeiro alvo cravado. Só que antes de chegar a tocar nessa região desse alvo aqui, o preço fez o quê? Rejeição, candle longe das médias, um candle de virada vendedora, faz pullback, é gatilho? Bem perigoso. Aqui nós temos essa região desse topo, essa defesa forte, 60 minutos de esticado, 15 minutos de esticado. Canal de Keltner próximo, canal de Keltner não deixa o preço ficar subindo em tendência na maior parte das vezes. Rejeição, 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 rejeição. A média de novo está segurando? Se era para segurar, já era para ter renovado essa máxima, né? E aí renova com o candle longe da média de novo. Acontece o que é o seguinte, barra bear 180, anulando o movimento. Essa barra aqui fechou exatamente na hora da abertura do aviso norte-americano. O que pode ter segurado aqui? Pode ter sido a questão desse pavio. A força vendedora da primeira pernada, né, do dia aqui, travando, não deixando o preço subir. Então, para cair foi fácil. Para subir foi essa eternidade toda e ainda nem conseguiu anular totalmente a força vendedora. Nem chegou próximo da máxima aqui. Voltou para o bear agressivo na 20. Quebrou a 20, já nem estava em tendência. Forma mais um engolfo aqui. Nem acionado seria. E nem é gatilho. Volta, quebra a média de 9 e 20. 20 cruza a 9 para baixo, praticamente. O movimento aqui já começou meio a formar uma LT. Essa LTzinha que eu tenho aqui. Os fundos finais do dia anterior. O fundo aqui, primeiro do dia. Esse fundo aqui. Esse fundo que criou depois. Então, uma LT, sustentando o preço aqui. E aí o preço teve uma queda até considerável aqui nesse movimento. Achei que poderia até buscar o fundo, trollou. Teve rejeição no candle. A média de 80 reagiu. Reagiu como? Até a média de 20. Nada assim, nossa, muita defesa? Não foi muita defesa. Teve gatilho aqui de setup do 80, que na hora eu nem cheguei a considerar. Deixa eu ver aqui pelo tempo. Este daqui, 1, 2, 3. Pelo risco retorno. Até teria, chegou de forma esticada na média de 80, até teria possível gatilho para fazer parcial 2/3 da mão na média de 20. Só que, confluências aqui, o que a gente tem? Nós temos a LT, Price Action, não tem retração, não tem projeção. Fundo do dia está aqui embaixo ainda, não chegou lá. E essa LT, então, aqui. Então, LT e média 80. Só. Eu preciso de mais alguma coisa. O mercado está confirmando para mim uma lateralidade aqui já, praticamente. Nós já temos 2 topos. Posso considerar um topo aqui também? 3. Fundo. Isso aqui está com cara que vai ficar lateral. E aí o preço faz o quê? Busca 20 reais com esse candle 44, não entra aqui. 48 poderia ser candle de venda, pensando, por exemplo, média de 20 está forte. Aí vem a interpretação. Nós temos 1, 2, 3 de venda aqui. Risco retorno. Teria para a região desse fundo, inclusive, 1 para 1. Trap zone operável. Depende da visão de vocês. Na minha opinião, pelo dia que estava parecendo que eu ia ser lateral, poderia travar nesse fundo e voltar contra mim. Acabou que não foi nesse caso aqui. Poderia até ser um gatilho na questão de analisar que a 20 está mais forte do que a 80, tá? E que está formando como se fosse um topozinho duplo de continuidade, mas essa questão de como o mercado estava lateral hoje, sem conseguir renovar mínimas, precisava de correção macro, mas não conseguia cair, ainda mais dólar, fica perigoso. Mas se alguém chegou a fazer operação no 48, entendo a visão aqui, tá? Entendo. E no 2 minutos aqui do 39, também entendo. Caiu, tentou renovar fundo, trollou de novo. Aí veio o candle 54, pega a liquidez e volta. Esse mercado, hein?
Volta fazendo um pullback com candle de rejeição, um candle longe da média de 9 e praticamente trava no fundo de novo, formando aqui um bull 180, quebra a média 20, vai lá direto buscar a VWAP. O mercado então confirma aqui pra gente uma lateralidade, sendo que esse rompimento aqui foi um rompimento falso. Deixa eu desenhar aqui. Então, uma lateralidade macro. Nós tínhamos aqui essa região de troca de polaridade travando muito, tanto é que o preço não conseguiu passar dessa região, confirmando mais uma vez lateralidade. Uma característica bem forte de dias depois de super tendência, tá? Fica travado. E também de quando a quebra invade o canal de Keltner, o mercado tende a ficar travado também até o Keltner se afastar, como se afastou aqui no fechamento, lá em cima, para depois continuar o movimento de novo. E aí o preço aqui foi buscar então o VWAP, média de 9,20, 50, 80 começou já a ficar sem tendência, busca de novo o VWAP, já ficou totalmente flat aqui, nada a ser feito. Mas o movimento interessante foi esse aqui, que chegou bem próximo da 200, que são as únicas médias que faltavam a ser testada do dia anterior. E só da aproximação praticamente ela meio que defendeu. A questão aí a gente vai ter que ver amanhã se o preço vai ficar muito próximo dela, porque ela tem que reagir. A reação dela seria de alta. Se ela não reagir é porque ela está fraca, o mercado pode talvez romper ela para baixo de novo. Mas no geral aqui, gráfico branco, a gente teve então a lateralidade no dia confirmado, o mercado extremamente travado depois de uma super tendência. Típico de movimento aqui, tendência, correção em forma lateral e talvez amanhã a gente vai ver alguma tendência possível aí acontecendo. Então não vejo nada assim seguro para o dólar hoje, pela característica do movimento que teve ontem. A questão também de macroeconomia, porque lá fora não estava caindo o dólar estava subindo e aqui estava caindo. Mesmo com as ações que puxa o índice, né, para baixo, o dólar, no caso aqui, se a gente pensar em correlação, né, não deveria ter feito esse movimento. Estava muito estável, em torno de 0% de variação. Então não estava tendo correlação. E isso também prejudica aqui as operações. Fica muito estranho, fluxo muito estranho, tudo estranho, porque simplesmente é um dia que vai ficar entre suporte e resistência de lateralidade. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na flow de trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente teve ontem, que eu comentei, vamos lá, tempo gráfico maior. Eu comentei da CLT, arrastei até pra frente ontem. Outra coisa que eu nem tinha reparado hoje no pregão, mas respeitou de novo a LT. E eu tinha esse caixote grande aqui marcado. Ele simbolizava aqui a região máxima que nós tínhamos historicamente, lá de 2021. E principalmente nós tínhamos um Fair Value Gap, que era essa região aqui, praticamente, que precisava ser preenchida, né? Um gap entre candles aqui, daquele dia da decisão da taxa de juros, a última de 2023. E aí o preço acabou, então, voltando para dentro do canal. Mas separem o volume de hoje. Olhem ontem a tendência que teve, de quase 2.000 pontos. Olha hoje a extremidade, 1.000 e pouco. Olha o movimentozinho de merda, praticamente, hoje, com ontem, né, no caso, segunda-feira, horrível. E aí volta, nós tínhamos aqui o setup do IFR também para acontecer, tá? Deixa eu lembrar aqui, tá certo? Então, já na abertura daria a possibilidade de pensar em compras. E aí é um setup agressivo, mas a gente consegue ver aqui, por exemplo, que se pensasse em compras, teria tomado um susto aqui de 600 pontos. A máxima que foi a favor foi 574. E aí, infelizmente, foi mais negativo do que positivo. Setup extremamente agressivo. Abriu com gap aqui, é uma característica de gap de exaustão, porque o mercado já estava esticado, aí quando abre na mesma direção, tende a ser como se fosse o último movimento dos vendedores, o último ato deles, que é um gap aqui final do movimento. E aí, canal de Keltner, nós tínhamos aqui também
O primeiro candle acabou sendo de rejeição, a sombra inferior aqui muito forte, teve defesa dos compradores. E abriu também rompendo a região de 130 mil. 130 mil é uma região de suporte muito forte. E fez esse rompimento, praticamente aqui o preço abriu na região de 129.500, então já é abaixo de 130. O preço começa a corrigir, faz um pullback agressivo, não fecha gap, não é candle de venda, volta, e aqui se eu marcar a retração do dia até o momento, travou em 61 certinho, formando praticamente pra gente aqui um candle de virada, ou martelo, como algumas pessoas falam, e voltou a subir, testou de novo a média de 9, com pullback agressivo, teve a abertura da vista nosso, teve essa volatilidade aqui, acabou fechando o gap, se aproximou de ajuste, a média de 50 não estava forte, o preço não estava esticado para pensar em reversão, pensar aqui em setup da média de 50, estava até olhando, mas não chegou a dar oportunidade pelo 2 minutos, tá? Não deu nada pelo 2, o 5 também não deu, e também aqui a média de 20, ela estava de forma, deixa eu mostrar para vocês, próxima e apontada para baixo ainda quando tocou na média de 50. E aí o preço quebra a média de 20, volta para cima, quebra para baixo, começou a ficar aqui com a média de 9,20 sem tendência. Então, cruzou para cima, cruzou para baixo em espaço curto de tempo, as duas não estão em tendência. E aí começa meio que subir em canal. Se a gente duplicar aqui a LT, vai, testa de novo, testa de novo, testa de novo, testa de novo. Aqui começou a formar uma mini lateralidade, com a 50 chegando, a 20 aqui no meio, VWAP, uma bagunça. Aqui já era indicação que não era assim interessante entrar lá no renco, porque o renco ia ter muito ruído aqui, como realmente deu. Até que, por nada, nem com a abertura do norte-americano que foi mais ou menos aqui, não teve movimento. Do nada, nosso índice resolve ter um movimento aqui rompendo. Sendo que lá fora já estava tendo um movimento assim esticado no S&P, dólar também fazendo movimento e aqui travado. Faz um movimento aqui interessante, trava nessa região desse candle aqui que teve defesa no 61, faz um pullback agressivo, candles falsos de venda, dá que vai testar talvez esse pavio do primeiro candle, não testa, não consegue nem chegar. Volta de novo, pullback agressivo, candles falsos de venda, volta de novo, pullback agressivo, candle falso de venda, sem risco retorno para fundo. Começou a indicar aqui uma queda em canal já. 3 toques de topo, 2 toques de fundo. Se eu marcar para frente, respeitou. Aqui chegou no pavio do primeiro, segundo candle praticamente. Não conseguiu seguir o movimento, voltou, testou de novo o canal. E aí média de 9 cruzou para cima, cruzou para baixo, ficou esse zaralho aqui de médias, até que finalmente aqui rompe esse canal, rompe de forma forte, vai lá buscar a média 80, que é o primeiro toque depois de um bom tempo sem testar ela. A 80 é normal de reagir nesse caso pelo tempo sem testar. Reage com o candle grande vendedor, que busca a média de 20. Pensar que em setup da média 80 não dá pelo fato que atravessou a média 80, devia ter ficado na região dela. E esse candle nem foi acionado também. E aí volta, quebra a 20, quebra de novo e finaliza aqui com um movimento até interessante no final do dia, próximo de fundo, movimento esticado, indicando que a força vendedora ainda está presente. No gráfico branco, então, a gente teve aqui um canalzinho de alta, uma sequência compradora interessante, que foi um dos motivos também por ter segurado aqui nessa barra 10. Depois o mercado em lateralidade, tentativa de rompimento falso, mas depois aos pouquinhos foi rompendo, mas rompendo em forma de canal de baixa. E depois teve esse movimento aqui de rompimento, que acabou sendo um rompimento falso, e voltou para a região do fundo aqui dessa última barra 82. No geral, a gente consegue ver aqui, se uma amplitude aqui dá um zoom, como que foi a amplitude do movimento. Simplesmente a amplitude foi dentro dessa primeira pernada do dia. Tudo o que aconteceu depois ficou dentro disso aqui. Tudo. O mercado lateral depois de um dia de tendência, travado, como era de se esperar. Em uma região que está afastada, em tempos gráficos maiores, vem de uma queda muito forte, já tem desde o início do ano praticamente, e sem correção nesse movimento todo, sem correção assim expressiva. Então, mas é isso, né? A correção acabou vindo, algo que eu venho ressaltando já tem um tempo, desde o final do ano passado, porque estava subindo e não fazia correção. A correção chegou com tudo mesmo. Macroeconomia, o que estava acontecendo hoje?
já de madrugada, na verdade, já na abertura do mercado Hang Seng na Ásia, China, de noite, já estava um pouco bem assustador o fato de já começar abrindo, chegando a patamar de 4% de baixa. E continuou nesse patamar até chegar a nossa abertura do futuro. E então o mercado lá fora estava extremamente sangrio hoje. Índices asiáticos estavam caindo forte, tá? Forte. Praticamente com o Hang Seng 4% e alguns outros 2%. Então, lá caindo forte. Índices europeus também caindo muito forte. Praticamente mais de 1%. Todos os índices mais de 1% de queda. Minério de ferro caindo também por causa do mercado asiático. Petróleo caindo também. Caindo porque o dólar estava DXY pelo menos, na hora, ele estava no zero. Mas a indicação do dia seria de dólar para cima e índices para baixo. Acaba afetando o preço do petróleo, que acaba caindo com a alta do dólar. E aí juros americanos estavam como? Subindo. S&P caindo. Só faltava o dólar então ter um movimento de alta, ele estava travado. Mas tudo aqui direcional para ser um dia de baixa, pelo menos o gap ser de baixa, e dólar para cima. Então a abertura precificou o movimento lá de fora. O que aconteceu aqui depois já foi mais um movimento interno, porque se a gente acompanhasse lá fora seria queda, queda, queda. A gente não acompanhou. E aí as ações abriram aqui. Como que estava abrindo? Praticamente Vale e Petro definidas no campo de baixa. Só IFNC variando entre está um pouco positiva e fica negativo. Está um pouco positiva e fica negativo. O setor bancário segurou muito o movimento hoje. Então, se a gente ver aqui o fechamento, boa parte do dia o IFNC estava no 0 a 0. Fechou no campo negativo, mas a Petro corrigiu um pouco. Mas Vale puxou muito no final do dia, tanto que esse fechamento aqui também, do futuro. Então a gente vê que a trindade do Ibov fechou no campo negativo. Não tem como o índice se manter. Acabou aqui fechando então com 0,69. O índice futuro já com gap de baixa forte. Os juros, que estavam em alta boa parte do dia, fechou negativo, movimento bem estranho. E o dólar praticamente no 0 a 0, bem próximo do zero, mas em altazinha até relevante. E o fluxo estava muito estranho. Nós podemos ver aqui, por exemplo, Bradesco. Ela estava comprada desde o início do dia. Desde o início do dia, chegando a patamar máximo no fim do dia de compra. E o índice travado, não conseguia cair, porque talvez ela estava travando o preço, comprando cada vez mais nessa região de fundo. E nós tínhamos aqui na outra ponta, por exemplo, Itaú. Vendeu até 11 horas, depois parou, mas vendendo aos pouquinhos. Morgan, JP Morgan, Goldman, mas na ponta compradora. E o BS chegou a estar na ponta compradora. Clear, XP, por exemplo, a Clear, vamos supor, a Clear ficou parada hoje. A XP deu um pouco de liquidez na venda. Mas o preço estava caindo junto com ela. Geralmente o preço não vai na direção dela. Muito estranho, impossível aqui de analisar, estava extremamente estranho. Estrangeiro praticamente comprado boa parte do dia, mas não estava tendo esse movimento de alta aí no índice. Voltando para cá, o dólar também estava bem estranho, o fluxo. Não tinha muita agressão. Praticamente hoje a UBS aqui não atuou muito, então é bem claro quando ela não atua, simplesmente o índice não anda. Mas ontem ela atuou muito. E de notícia também, bem importante ressaltar, que a gente teve um movimento travado porque a notícia local foi muito boa. A gente teve aqui vendas no varejo. Eu comentei que em novembro até poderia vir acima do esperado pela questão do Black Friday e acabou vindo acima do esperado. Bom, não foi tanto, mas bom, indicando que por mais que a gente esteja com juros altos, ainda a questão de vendas do varejo, por ser uma época interessante, teve boas vendas, é bom. Aí o índice já praticamente teve o gap de baixo por causa do mercado lá fora, mas aí saiu a notícia e o mercado voltou para cima na correção. Só que depois nós tivemos notícia de vendas no varejo lá nos Estados Unidos às 10h30. Aí aqui o cenário praticamente ficou travado em torno dessa notícia. Vem acima do esperado. E aí é em relação a dezembro, justamente uma época que tende a ter mais gastos. E eles já estavam esperando que ia ter mais gastos. Então, por exemplo, era esperado 0,4
um aumento considerável com novembro, mas veio acima do esperado. Eu acho que até 0,4 é pouca coisa. E aí girou aquela questão, a mesma dúvida dos últimos meses. Quando o Fed vai baixar os juros? Com essa notícia aqui, as apostas para redução em março estão reduzindo. A semana passada estava 70 e pouco. Ontem eu vi que estava 65. Hoje caiu para 57. E está aumentando mais aqui, quase meio a meio, as apostas para manter juros em março. E aí, a redução em maio, que é esse patamar aqui, está cada vez aumentando. Então, as apostas estão indo mais para maio do que para março, mas ainda tem essa incógnita. Quando que vai reduzir? Teve a questão do membro do Fed ontem falando que o Fed precisa de mais dados concretos que realmente a inflação está tendo efeitos, a inflação vai estar controlada antes de reduzir. Meio que ele está querendo falar assim, não cria expectativas, a gente não deve reduzir em março. Mas falar descaradamente é complicado, né? Vamos falar em códigos. Então essa notícia aqui não foi interessante. Mas nós tivemos notícia interessante aqui no Brasil. Aí depois teve algumas coisinhas, mas nada de movimentar. E aí o índice simplesmente ficou travado. Mas aí vem a questão de gráfico, né? Vamos lá, e a questão de pensamento da manada. Todo mundo estava vendo o mercado lá fora caindo. Todo mundo estava talvez enxergando essa questão do S&P também estar em reflexo de baixa hoje. Todo mundo estava vendo o dólar lá fora subindo. Todo mundo já tinha possivelmente essa noção de que, eita, notícia de 10,5 veio ruim. É para baixo então. E aí se a manada toda pensa em venda, como que o institucional vai vender mais? Se todo mundo está pensando em venda. Não seria um bom ponto de se pensar em compra? E aí vem aquela questão de Wyckoff, por exemplo, Elliott também, que depois das ondas de tendência, tal, a gente pode ver um mercado travado para ser uma região de montagem e desmontagem das posições. Por exemplo, se você quer encher seu carrinho com lotes de compra, aqui é a melhor oportunidade para você. Por que aqui é a melhor oportunidade? Porque o seu preço médio vai se manter nessa região, né? Essa aqui, tudo mais essa região aqui. Tudo que você comprar praticamente vai se manter nessa faixa de preço lateral para você. Mercado lateral é o melhor momento para você montar e desmontar. Agora imagina só você estar comprando no mercado assim. Esse mercado aqui, ele é o pior para quem compra muitos lotes, porque você compra aqui, compra mais um pouco aqui, aí seu médio vai mudando toda hora. Compra mais aqui, compra mais aqui, compra mais aqui, porque é a tendência, seu médio não vai estar próximo. Aqui não é a melhor situação para encher o carrinho. Aqui é. E é por isso que esses caras aí, o Wyckoff, ondas de Elliott também, eles praticamente entendem que essa região aqui são as melhores para montagem e desmontagem de posição. Se for para montagem de posição e reacumular, né, os lotes para venda, vai cair mais. Se for uma região de desmontagem da posição e montagem para compra, a gente pode ver isso aqui como um fundo já, uma região para voltar a subir. E aí o que a gente tem que saber para amanhã? Infelizmente fechou muito próximo da mínima do dia. Nessa situação aqui, se o mundo lá fora estiver em caos de novo, sangue vermelho, sangrando, caindo, a gente pode ver de novo um movimento de rompimento aqui, com gap já. Se lá fora estiver tudo ok, amanhã, a gente pode ver um gap dentro dessa lateralidade ainda. Então o mercado amanhã pode ficar lateral, boa parte do dia. Ficar dentro desse range, se não fechar de novo dentro desse range. Média de 200 é a única média aqui que vai refletir se o mercado continua em baixa ou não. Rompeu ela, o mercado pode talvez continuar o movimento de alta. E nós aqui no macro conseguimos então ver o preço preenchendo essa região do Fair Value Gap. E aí se eu marcar uma projeção desse movimento aqui, já rompeu 61. O que nós temos aqui em relação ao Ibov? O Ibov não vai ter esse gap, fica mais fácil de a gente analisar. O Ibov, ele preencheu essa região e ainda tem um Fair Value Gap. Vamos colocar aqui na frente. Então, começou a preencher. Tem essa região aqui embaixo ainda, 60 minutos. Então, olhando pelo Ibov, pode ser que caia mais um pouco. Outra questão aqui, que eu acho que tem uma LT. Eita. Tem uma LT. Uma LT passando aqui. Deu um espaço distante aqui que pode talvez travar o preço. Outra coisa que me preocupa, se eu marcar a projeção aqui, tá lá embaixo.
Se eu marcar a projeção do primeiro pivô de correção do ano, que é daqui para cá. Eita, último alvo cravado. Máxima desse movimento aqui, troca de polaridade. Formou aqui um oco, ombro, cabeça, ombro. Possível segundo ombro foi esse aqui então, marcando para baixo, primeiro alvo cravado. Como que tá a questão do IFR? IFR do Ibov tudo ok, 60 minutos. Mas deixa eu ver do índice futuro. Pera, voltando para o Ibov. Tá 29. Índice futuro tá abaixo, tá sobrevendido. De novo, o setup do IFR pode ser acionado amanhã, tá? Sobrevenda, deixa eu ver o diário agora. O diário cutucou também sobrevenda. Está esticado aqui em ambos os tempos gráficos. A gente pode ver uma correção a qualquer momento, tá? Uma correçãozinha de alta. Já em relação ao dólar aqui, o IFR do diário tá tudo ok. Mas uma coisa que eu preciso ressaltar, o dólar tá cada vez mais próximo, vou até excluir essa região aqui, de chegar nessa linha preta. Que estava tão longe no início da semana, mas agora está tão perto essa linha preta. E essa região tem liquidez. A gente acabou testando essa máxima desse topozinho aqui, pegou liquidez, voltou. 5 minutos, o que a gente tem? 60 antes, espera aí, 60. Buscou a média de 9 pelo menos. Nós temos aqui IFR não está sobrecomprado, então buscou quase a 20 também. Não tem setup do IFR amanhã no dólar, só no índice. Em relação a médias aqui, a gente vê um pullback na média de 9, pode ser um motivo para talvez voltar a subir e realmente romper essa região. O dólar realmente ele tá altista. Para movimento de realmente para romper até talvez essa linha preta aqui. Essa região de topo vai ser bem interessante para ver o rompimento. Então ficou feia a situação. O semanal continua bem estranho, só que detalhe, nós já estávamos aqui vendo várias semanas travado. E aí simplesmente em 3 pregões essa semana, olha o engolfo aqui que está querendo formar. Será que vai realmente voltar e aí vai testar aqui retrações? Está no primeiro nível de retração, mas pode chegar a 50 e 61. Eu não queria que passasse do 61, porque se passar do 61, o movimento de baixa vai ser quebrado. Então, que trave aqui pelo menos. Mas tá forte esse movimento, hein? Já começou com esse candlezinho aqui que testou esse fundo, pegou liquidez e voltou com candle de virada. Aí faz um pullback, testa fundo de novo e vral pra cima. Será que vai ser um candle de ignição, tipo aqui? Vai continuar o movimento de alta? De qualquer forma, cuidado, que R$5 está próximo, tá? R$5 aqui, faltam quase uns 50 pontos, 35 na verdade com a máxima que teve hoje. Tá muito próximo essa região de R$5. Então, cuidado com isso. Amanhã, em relação à abertura, focar principalmente na questão da média 200, como que o gap vai ser para cima, e aí o preço vai se distanciar, mas lembrando, mercado lateral também. O mercado tá lateral, tem essa máxima aqui e essa mínima, sendo que a mínima coincide com a média 200. As únicas médias que precisam ser testadas para confirmar se vai continuar o movimento de alta ou de baixa. Lembrando, média 200 do 5 é a 20 do 60. Então, ela tá ancorando aqui o movimento para continuar alta, né? E se for ver por ondas de Elliott, que não é necessário ver em mercado lateral porque é confuso, mas só supondo aqui onda 1, 2, 3, 4 e a quinta vai acontecer, pode ser. De qualquer forma, altista. Uma coisa que eu tinha que comentar aqui, que a situação lá na China essa noite foi bem assim, trágica. Já estava meio que se confirmando, né? Vamos supor, uma pessoa importante lá da política meio que falou que China ia crescer em 2023 tantos por cento no PIB. Não aconteceu isso. Veio abaixo do esperado. Lá está em situação de deflação. Deflação é quando praticamente o povo guarda o dinheiro. E mesmo com o mercado tentando incentivar a circulação de dinheiro com algumas medidas, ao invés de eles baixarem os juros, por exemplo, para poder aumentar essa circulação de dinheiro, eles não baixaram. Frustrou o mercado praticamente nesses últimos dias, porque eles não baixaram os juros lá. E aí fica mais difícil ainda, porque deflação também é ruim, do mesmo jeito que inflação também é. E eles estão passando por esse cenário. E aqui, nesse gráfico, aquela LTzinha que eu mostrei lá no TradingView um dia, praticamente confirmando o rompimento.
Olha que trágico isso aqui. Que trágico. Praticamente formando topos menores. Topos menores. Aqui rompendo essa LT. E a situação lá afeta muito a Vale aqui. A Vale ela tem uma correlação muito direta com a questão da China, porque o país que mais importa minério de ferro é a China, da Vale. E aí ela caiu hoje, não aguentou. E tomar cuidado em relação a isso, porque se o minério de ferro continuar caindo, a Vale vai continuar caindo, vai puxar o mercado. Aqui o DXY hoje eu falei que não estava correlacionado com o nosso dólar, porque o DXY conseguiu renovar esse topo aqui da madrugada, estava subindo, renovou máximo aqui depois, e o nosso dólar não fez isso. Nosso dólar não fez isso. E o movimento final do dia, que foi de baixa, o nosso dólar fez movimento contrário, de alta. Não tinha correlação nenhuma. O S&P também não tinha, por exemplo, que foi a abertura aqui. O nosso índice, deixa eu ver, foi aqui, 11,6, ele caiu, teve movimento de alta, subiu. Nosso índice subiu? Não, ficou travado. Depois renovou mínima, olha essa queda aqui. E o nosso índice travado praticamente. Então, no geral, a gente não teve correlações de pernadas, o que está acontecendo lá fora, aqui. E uma coisa também que preocupou hoje, por isso que era bem difícil do índice conseguir subir e do dólar conseguir cair, era a questão do VIX. O VIX, que é o índice do medo, ele chegou a patamar de quase 10% ao longo do dia. Esse topo aqui, ó. VIX, índice do medo. Quando ele está alto, dólar tende a subir e índices cair. E outra questão também, que hoje, se a gente for ver aqui a questão dos juros, foi essa barra daqui, 17, mais um dia de alta de juros. Juros subindo, igual teve esse estresse desse mercado aqui no final de setembro. Dólar para cima, índice para baixo. O juros está subindo muito. Tem a questão aqui do petróleo. Hoje o petróleo praticamente estava em queda. No início do dia virou. Mas olha isso. Range lateral, sem tendência. Outra coisa aqui é o nosso CWZ, né? Ele cutucou a mínima aqui, ó. Desse gap que nós temos. Fechou bem pequenininho, um dojizinho. Pode ser um possível suporte. A gente veja o movimento em retorno amanhã. E notícia. O que nós temos? Amanhã, madrugada tá tranquila em relação à zona do euro. E BCBR, gap já praticamente vai precificar. Lembrando, setup do IFR, tá? Índice. Tem discurso aqui do FONC. Pode ser que movimento, mas o do Fed é mais forte o discurso. Tem aqui licença de construção, 10,5, pedidos iniciais para o seguro-desemprego. No geral, pode movimentar, mas é um tipo de volume que é só de uma barra e depois acabou. Então, 10,5 tem notícia até relevante. Numa hora da tarde, geralmente não movimenta, a não ser que venha um resultado muito diferente do esperado. E depois, praticamente, essa aqui não é de movimentar. Essa aqui também está aparecendo muito, não é de movimentar, mas é fim do pregão. Um dia tranquilo de notícias. Pode ser que amanhã, espero que sim, o mercado esteja mais tranquilo para a gente ter um movimento de correção, de alta para o índice e de queda ou estabilidade para o dólar. Espero que sim, que o mercado abra dessa forma. Outra coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu lembrar. Achei que eu tinha mais coisa para ressaltar, mas não tem não. Terminei tudo aqui então e vamos aguardar como que vai ser amanhã.